Bom dia pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui hoje para fechar o vídeo que eu comecei de uma reflexão. Eu comecei falando sobre um testemunho, da minha vida e falei também sobre as maravilhas que Deus faz na vida da gente e comentei também que todos nós somos abençoados, independente da nossa situação, porque toda situação aqui na Terra ela é passageira. E muitas vezes nós colocamos a nossa alegria ou a nossa tristeza em situações que vão passar, né? Então digamos assim, eu me comporto como uma pessoa muito feliz ou uma pessoa completamente triste, baseada em situações que são passageiras, né? E eu terminei o vídeo falando do porquê, né? O porquê que algumas pessoas sofrem mais do que as outras, o porquê que... Eu até dei o exemplo daquela situação das crianças na África, não só as crianças, os adultos também, mas quando a gente vê uma criança passando por aquelas necessidades de todo tipo, isso choca muita gente, e que eu terminei o vídeo perguntando por quê, né? O porquê de tudo isso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que existem pessoas em países bem sucedido, digamos assim, economicamente falando, pessoas com seus berços cheios de ouro e que são mais tristes, mais infelizes do que aquelas pessoas que estão lá na África. Esses dias eu li uma matéria falando, parece que tem até um filme falando sobre isso. Existem países que tem clínica para suicídio. A gente sabe que o suicídio, ele é a pessoa comete suicídio quando ela está com uma dor muito grande mesmo. E às vezes elas estão no meio de nós, antes de cometer o suicídio, como pessoas normais e felizes e que não tem problemas. E de repente ela se mata. Ela tira a própria vida. Nós sabemos que o suicídio, ele é pior que o homicídio, porque é um atentado contra a própria vida. E muitas vezes, por cair num sofrimento muito grande, não compreender as questões do universo, que são as questões de Deus, a pessoa, na verdade, ela não quer se matar, ela quer acabar com o sofrimento dela, e ela acaba se matando. E a gente pode observar que muitas situações são pessoas que a gente não imagina que vai cometer isso. Então é isso que eu tô falando para vocês. Às vezes a dor da pessoa é só ela que sabe. Às vezes aquelas crianças lá na África estão passando fome, mas elas ainda conseguem de alguma forma buscar o sentido para a vida e estão batalhando pela vida, enquanto outras estão atentando contra a própria vida. E esse atentado contra a própria vida eu entendo como o sofrimento maior que a pessoa pode ter. E inconsciente, tá? Não é consciente. Quando eu atento contra a minha vida, na verdade eu estou atentando contra Deus. É uma revolta interior, exatamente por não entender algumas questões que acontecem no mundo, ou comigo, ou com aqueles que eu amo, ou eu não sei nem porquê. De repente eu me mergulho num vazio, numa falta de propósito para minha existência, numa falta de compreensão do o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, por que eu tenho que viver nesse mundo. Não, eu não tenho. Eu posso ser o autor do meu destino e eu não quero mais viver aqui. E aí a pessoa atenta contra a sua vida, né? Então não é consciente, mas atentar contra a vida é pior. É pior do que o homicídio, porque é como se você quisesse destruir a Deus através de você. Mas não é porque você odeia Deus, não é nada disso. É exatamente por não entender as questões que acontecem na vida. Entendeu? Não acontece. Lá no fundo, a pessoa ela tem esse sentimento de que o mundo é injusto. Com ela, com os outros e com as pessoas. Então ela vê as desigualdades sociais, ela vê as pessoas sofrendo, ela sofre, ou alguém da família dela sofre, então ela olha e fala assim, gente, que mundo, pra quê? Pra que viver aqui?
entendeu? Porque ela tem esse sentimento de que as coisas estão erradas, tá tudo errado, tá muito, nossa, tá tudo errado. Porque uma pessoa para se matar, ela não tem propósito de existência, ela perdeu, ela tem, mas ela perdeu esse propósito, então ela vai e se mata. Então é importante a gente saber disso, que não é porque as crianças na África estão passando 1000 necessidades, elas estão sofrendo mais do que as pessoas que têm conforto material, digamos assim, tá? Primeira coisa é entender isso. E outra coisa que me chama atenção para essas situações, por que as coisas são mais difíceis para uns e menos difíceis para outros? Por que tem coisa assim que é tão fácil para as pessoas, sabe? Elas vão se dando bem em todas as áreas, né? Elas vão sonhando e conquistando. Claro que a gente não conquista tudo que a gente quer, mas a gente vê assim a pessoa prosperando, né, com os seus ideais. Não tô nem falando de dinheiro, prosperando, tem um bom casamento, tem os filhos e tudo bem, não tem que lidar com nenhum problema sério de saúde, ela se dá bem nos relacionamentos, e outras já tem tanta dificuldade, né? Uma questão bem interessante que eu refleti sobre isso que eu vou falar agora, eu estava assistindo um estudo, e o mediador do estudo, né, ele falou assim que aparentemente parece uma coincidência quando há a fertilização do óvulo, né? Então a gente aprende assim por cima que o espermatozoide mais rápido ele vai fecundar aquele óvulo, né? E ele vai ser o eleito. Só que segundo ele não é bem assim. Segundo ele existe uma lei de atração no universo e aquele óvulo vai atrair o espermatozoide certo. Outro não vai fecundar, vai ser aquele. Então desde o momento em que aquela célula reprodutora entra no organismo da mulher, o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, ele já foi escolhido. Quimicamente, não sei se quimicamente ou energeticamente, ele já é atraído, então ele vai para o lado certo e ele vai chegar. Às vezes ele não é o primeiro, tá? Ele não é um dos primeiros, mas é ele que vai conseguir entrar. Então ele estava falando que existe uma lei no universo de atração, ou seja, gente, quando eu falo de leis naturais, são leis divinas, tá? Eu não estou aqui excluindo Deus, não estou dizendo assim só das coisas materiais, porque quem criou essas não é Deus. Então assim, não é Deus pegando aquela célula, não, é você que vai fecundar, não, ele cria leis, e sob essa lei, essas células reprodutoras vão agir sob essa lei divina, tá? Então não vejo Deus assim manipulando as coisas dessa forma. Ele faz, mas ele faz com antecedência, né? As leis de Deus, elas são perfeitas e elas são para dar certo, então tudo vai dar certo. Então existe essa lei de atração, então a gente pode pensar que existe também uma lei de atração espiritualmente falando, tá? Porque assim, eu fui gerada, Eide, fui gerada no corpo da minha mãe, né? Onde o meu pai e minha mãe contribuíram com o material genético que deu origem ao meu corpo, mas o meu espírito foi gerado em Deus. Então, antes de ser a Eide, eu sou filha de Deus, um espírito imortal, indestrutível, tá? É isso que eu sou. E como as leis de Deus estão na nossa consciência, a Bíblia fala disso, significa que eu já trago essas leis espiritualmente falando. E eu não sou um espírito bebê, eu sou um espírito filho de Deus, tá? Com um certo grau de entendimento das coisas. E quando Deus coloca essas leis na nossa consciência, cada indivíduo vai reagir de uma forma e vai atrair para si as circunstâncias que ele vai viver. Assim que eu entendo. Porque antes de ser a Eide, eu sou filha de Deus. Aliás, eu estou Eide, né, momentaneamente, por um tempo. Então, essa reação às leis divinas, essa forma que eu vejo, então, vocês podem olhar no berço, uma criança que nasce, ela já tem tendência. Quem tem 2, 3, 4 filhos, quem tem 14, igual a minha mãe. Minha mãe dizia, gente, desde pequenininho, O Felipe, gente, na barriga, o comportamento do Felipe na barriga, um dia o médico falou, não espere que essa criança
vai ser uma criança que vai andar cedo, que vai falar cedo, porque ele é muito tranquilo, porque eu precisava ficar monitorando os movimentos dele, porque eu não sentia ele mexer, né? Eu quase não sentia aquela criança mexer. Então ia lá, aí tinha que passar por eles me colocavam no monitor e viu que o Felipe mexia bastante, como uma criança saudável, só que eram movimentos muito, muito suaves, né? Então, você consegue perceber, né? Então, no caso do Felipe, eles perceberam as tendências dele desde o útero, né? Então, nós trazemos essas tendências. E essas tendências, elas são do espírito, né? E aí, eu vou sendo atraída. Então, por exemplo, assim, eu sou filha, né? Minha mãe se chama Luzia, meu pai é Arthur. Eu sou filha deles, energeticamente, quimicamente falando, espiritualmente, não sei. Eu fui de alguma forma atraída para ser filha deles. Eu não ia ser filha de outras pessoas. E não é Deus que fala assim, não, você vai ser filho de fulano, você vai ser... Não, isso tudo tá sob as leis divinas. Tá? Então, energeticamente ou espiritualmente falando, eu não sei muito bem, eu fui atraída para ser filha de quem eu sou. E essa pessoa que me gerou, ela morava num lugar, ela tinha uma certa situação. E o conjunto de tendências do meu espírito, da minha carga espiritual, me fez ser atraída para aquele contexto. Aquele conjunto também de coisas, porque às vezes eu precisava nascer aonde eu nasci também, naquela cidade. Então, de alguma forma, também a minha mãe foi atraída para lá. Então, são um conjunto assim de coisas, né? Então, as pessoas de uma família, elas estão de alguma forma espiritualmente e energeticamente ligadas entre si. Por mais que elas tenham seus problemas, elas estão de alguma forma ligadas entre si, porque as leis de Deus são leis perfeitas. Então, não é Deus que falou assim, Eide vai ser filha desse, essa aqui vai ser filha dele. Não é. Isso está tudo debaixo de leis naturais. Então, nós somos atraídos por convívio familiar que nós somos criados. E nós também atraímos para nós as nossas dores. E nós atraímos para nós tantas dores que aí sim, aí Deus fala não. Não. Aí Deus interfere, certo? Aí Deus interfere, ele fala não. É muita coisa ruim que ela está atraindo para ela, então é onde Deus vai agindo. É onde Deus vai agindo, ele vai... porque assim, nós trazemos dentro de nós um sentimento de culpa muito grande, exatamente pela história que a gente tem de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, por mais que hoje a gente abra a boca para falar, não, Deus não castiga, né? Isso aí são consequências da vida, né? Ainda lá no fundo, a gente carrega isso, sabe? Que existe castigo para toda atitude errada que você faz. E baseada nisso, você começa a se punir. Você começa a entrar em julgamento, né, mental e profundo das suas próprias atitudes. Então isso atrai situações difíceis, difíceis entre aspas, são difíceis, mas são passageiras. Então você acaba atraindo para essa vida alguns desconfortos, que seja material, que seja emocional. Você atrai para você, como uma forma de você se punir. Porque assim, ninguém é santo aqui, a gente sabe dos nossos erros. E como as leis divinas estão na nossa consciência, elas são acionadas toda vez que eu cometo uma infração. E eu, assim, às vezes fala, não, mas eu sou boa, sou justa, não faço mal para ninguém. Só que assim, eu comecei a perceber na minha vida que eu fazia muitas coisas erradas, né? Equivocadas, sem saber que era errado. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, mas tem um monte de coisa que a gente faz, tá? E eu devo fazer algumas que eu ainda não sei que tá errado. Por exemplo, quando você vai no mercado, tipo atacadão, que é muito cheio, aí você pega, você e seu esposo, aí você fala assim para ele, vai fazer nas compras, eu vou pôr 3 itens e vou ficar lá na fila para eu segurar a fila. Então eu fico lá com 3 itens segurando a fila enquanto ele enche o carrinho. Aí depois ele vem com o carrinho cheio e fica ali do meu lado. Gente, isso é cortar fila, isso é não respeitar o outro, porque a pessoa que está atrás de você, ela viu mais ou menos quantos carrinhos e o que tinha dentro dos carrinhos para poder escolher aquela fila. E aí você está com 3 produtos
Talvez você já vai ser o próximo a ser atendido, depois vai ser ela e de repente vem um carrinho lotado, às vezes 2, 3. Então são coisas simples assim que a gente faz na vida, que se você parar para pensar, você pode até não concordar comigo, mas você tá indo contra as leis de Deus, sabe? E uma coisa muito básica: não faça ao outro o que não gostaria que fizesse com você. Ninguém vai ficar feliz de estar quase numa fila para ser atendido e de repente alguém chega com um carrinho cheio e passa na frente. Você vai gostar? Não. Às vezes você vai até entender porque você faz igual, mas você não vai gostar. Então são coisas assim que aparentemente, não, mas isso é bobeira, é coisa do dia a dia. Mas todas essas coisas, elas atraem para nós situações complicadas. E isso eu tô falando de coisas leves, né? Leves, são leves. Eu não sei se são leves, né? Aparentemente são leves. Porque muitas vezes a gente está habituado a fazer coisas porque todo mundo faz. Mas a gente não para pensar que mesmo todo mundo fazendo, né, Alice? Oi. Faz leitinho. Leitinho? Posso. Vai lá deitar que a mamãe vai... Bom, a Alice acordou, né? Então eu vou conversando com vocês e vou fazendo o que eu tenho que fazer. Então muitas vezes a gente faz as coisas porque a gente vê as pessoas fazendo. E porque todo mundo faz, a gente cai na tentação de achar, todo mundo faz, então eu posso fazer. Mas o mal, ele é o mal, mesmo que todo mundo faz. Assim como o bem é o bem, ainda que ninguém faça. Tem uma criança tomando o leitinho dela aqui, né, filha? Então, mas só voltando, o que eu gostaria de falar para vocês é que as situações difíceis da minha vida, de alguma forma, eu que atraio elas. E se vocês pararem para pensar, vocês devem conhecer, a maioria de vocês deve conhecer a parábola do filho pródigo, né? É bem um exemplo disso. O filho pede os bens, que o pai divida os bens, e que ele quer a parte dele, e que ele quer viajar e curtir a vida. E aí, depois chega lá, né, ele vai para uma terra bem distante, os recursos dele acabam, ele entra num sofrimento muito grande, e pelo sofrimento ele cai em si, é isso que a palavra diz, e ele tenta voltar. Então, a gente não precisa de sofrimento para poder voltar para a casa do Pai, ou seja, porque assim, o que seria a casa do Pai? Igual eu falei para vocês, nós somos gerados em Deus, então nós viemos de Deus, e nosso destino é voltar para Deus. Isso faz parte dos planos de Deus, que nós voltemos para Ele. Mas o que acontece? Muitas vezes atraímos para nós, tal qual o filho pródigo, sofrimentos, né? Tristezas, fome, ele passou humilhação, mas foi tudo ele que buscou isso. A palavra não fala que o pai foi lá e castigou ele, muito pelo contrário, quando ele resolveu voltar, o pai fez festa, o pai recebeu de braços abertos. Então a gente percebe naquela parábola que todo o sofrimento daquele filho foi ele que atraiu para ele, por causa das atitudes equivocadas. Certo? Então, eu acredito que nós também, assim, por que eu estou falando? Para a gente entender um pouquinho o porquê das coisas. A oração, nenhuma oração não é ouvida. Toda oração é ouvida. Toda oração muda alguma coisa no universo. Às vezes você está orando por uma pessoa e não resolve aquela questão para aquela pessoa, mas algum benefício fez para ela, que você pode não entender. E não fez só para ela, fez para o universo. Toda vez que você ora, você emite energias positivas para o universo, porque assim, tudo na vida vibra, tá? Então nós podemos vibrar amor, ódio, revolta, vários tipos de sentimento. E quando você ora pedindo a Deus por uma pessoa ou por você mesmo, você está vibrando amor. E tudo isso é muito útil para o universo, tá? Porque você, na oração, é como se você tivesse uma subida. Igual às vezes você está triste com alguma coisa, você começa a orar, você vai subir. E quanto mais você sobe, mais próximo das vibrações divinas você está. Mais próximo de Deus você está.
Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você que quando você se revolta com a atual situação do país, quando você se revolta com a desigualdade social no mundo, quando você se revolta com as guerras, igual eu falei antes, primeiro você está com um sentimento de injustiça, como se Deus fosse injusto. E segundo, você atrai coisa ruim para a terra, tá? Indiretamente e diretamente para você. Muitas vezes os nossos desequilíbrios emocionais, a nossa raiva, a nossa indignação pode adoecer um ente querido da minha casa, tá? Não porque fala assim, ué, mas aí você pode falar assim, nossa, mas eu que fui o causador e por que que o outro ficou doente? É porque na verdade o outro vibrou na mesma faixa que você e absorveu, tá? Então o outro não é coitadinho. Ele vibrou de alguma forma, às vezes ele só não verbalizou, e aí ele absorveu. Por isso que estar em oração é muito bom. Se você não tem um motivo para orar, só ora. Porque toda vez que você ora, você está se protegendo de pensamentos ruins, que trazem coisa ruim. E a gente pensa e faz tanta coisa ruim, então é a hora que Deus age na nossa vida. Ele vai impedindo que nós atraiamos para nós tanta coisa ruim. Porque se fosse com o mesmo peso e a mesma medida, todo pensamento ruim meu, todo vai atrair coisas ruins para mim, nós não iríamos suportar. Então Deus, ele fica nos salvando de nós mesmos o tempo inteiro. Toda vez que eu passo por uma raiva, uma falta de paciência, toda vez que eu esbravejo, muitas vezes Deus impede a consequência, sabe, em mim, na minha família, daquela atitude minha. Então, às vezes ele libera, às vezes ele impede. A maior parte das vezes, ele não deixa chegar até mim aquilo que eu estou atraindo para mim. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque ele sabe que eu não vou dar conta, tá? Então, às vezes eu esbravejo vamos dizer assim, num grau, e o outro esbraveja num grau. E eu atraio para mim uma situação, né, de desconforto, de dor, que seja o que for, e ele também atrai algo equivalente. Talvez para ele, Deus não deixa chegar. Deus vai lá e impede que aquele mal chegue para ele, e para mim chega. Não é que ele é mais especial, é porque ele não vai dar conta daquilo. Ele não vai conseguir. Então Deus impede. Então isso eu vejo, assim, é o jeito que eu entendo as coisas, tá, gente? É um entendimento meu. Então dessa forma eu vejo, sim. Eu vejo Deus interferindo nas coisas, tá? Mas isso tudo que eu tô falando tá debaixo de uma lei. É uma lei que sabe, é uma lei criado por um ser inteligente, supremo em inteligência e poder. Então a lei, ela vai filtrando, a própria lei vai filtrando aquilo que eu posso receber e dou conta, e aquilo que eu não posso, tá? Então, igual eu falei para vocês no outro vídeo, é a lei de permissão. Então tem vez que eu tenho uma atitude que eu atraio uma coisa muito ruim para mim, mas as leis de Deus não permitem que elas cheguem até mim, porque eu não vou suportar. Não vou suportar. Outra hora elas deixam passar. Elas deixam passar para que eu tire daquela experiência um aprendizado. Outra coisa também que eu li recentemente é que quando a gente está num sofrimento, né, numa dor, mas muitas vezes quando eu estou numa situação difícil que me causa dor, com ou sem sofrimento, se eu compreendo que isso é passageiro, que vai passar, mas a sensação de tempo é mais curta do que aquele que fica reclamando. Por exemplo, a dor do parto, aquela dor doída do parto, ela é só 1 minuto. E muitas vezes a gente se prende tanto nessa dor que a gente fala, meu Deus, né? Você fica ali sentindo a dor e revoltada com tudo aquilo. Eu passei por isso. Você não admite, é como se fosse injusto, mas por que? Pessoa que já tem já ressignificou alguns detalhes na vida dela e que percebe que ela consegue, porque isso aí, gente, não basta saber, você tem que conseguir. E ela sabe, confia suficientemente na natureza e sabe que aquilo ali é muito passageiro, a dor dela é como se fosse menor. Não é menor, mas a sensação é menor.
Porque ela não está se prendendo na dor, mas ela está se prendendo no ser eterno que ela é. Então ela sabe que aquilo ali é curto e que vai passar. E a nossa vida, as tribulações da nossa vida, são como a dor do parto. Vai passar. Vai nascer e vai passar. Não passa? Passa. E as nossas dores também vão passar. Só que muitas vezes a gente fica muito presa nela, aí a gente aumenta, é como se elas ficassem mais doídas e como se o tempo de dor fosse maior. Titia. Olha de mim, titia. Oi, titia. Oi, titia. Bom, gente, vou ter que encerrar de novo, porque agora ela não vai deixar eu falar. Olha lá. Só ela quer falar. Então vai ser difícil, eu vou ter que fazer um encerramento aqui de novo pro vídeo não acabar tão brusco igual acabou. Muito obrigada por me ouvir até agora. A gente continua esse bate-papo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.